Em 2010, um vídeo chamado Eu Sou Uma Banana transformou Onision em um dos maiores youtubers da internet. Na época, ele ficou entre os 100 maiores canais no YouTube, mas 9 anos depois, a sua carreira começou a desmoronar. As acusações, as investigações e até um documentário produzido pela Discovery fizeram sua queda ser tão grande que ele nunca mais se recuperou. Como um dos maiores youtubers do mundo, acabou se tornando um dos nomes mais odiados do YouTube. Eu escolhi falar sobre o Onision entre tantos outros porque a história dele tem uma profundidade única. A gente tem uma jornada completa aqui. Ele era um cara realmente muito famoso com uma fanbase gigante. Ele fez 92 milhões de visualizações em um único vídeo. Tem clipes do Michael Jackson que não tem nem metade disso. Eu não sei se ele é uma daquelas pessoas que deixa a fama subir pra cabeça ou se ele sempre foi um maníaco e depois que ele ficou famoso ele só não conseguiu esconder isso. Fato é, ele é o arquétipo perfeito de um vilão sádico, do tipo que nunca teria uma redenção e que ninguém nunca sentiria pena. Eu, pelo menos, não sinto. Eu sou o tipo de pessoa que faz muito papel de advogada do diabo. Eu sempre tento ver o lado da pessoa, né, pra não ser só mais uma apontando o dedo e fazendo acusação vazia. Mas nesse caso, eu não encontrei nada que justifique o comportamento dele, ou algum momento que acusaram ele de algo que foi injusto ou exagerado. Mas eu vou te contar tudo que eu sei, porque assim você mesmo pode tomar suas próprias conclusões e descobrir sozinho se existe uma justificativa. É aqui que a gente encontra os diários antigos do personagem, que dão pistas do que está por vir. O Onision nasceu em uma família religiosa. Teve um pai ausente e uma mãe que trabalhava demais para conseguir sustentar os 2 filhos. Ele escreveu toda a história da sua vida em um site chamado Save the Boy. Seu nome verdadeiro é Gregory James Daniel Jackson. E nesse site o Greg conta que sofreu 2 traumatismos cranianos por causa dos acidentes que ele sofreu. Algumas pessoas atribuem a esse evento o fato dele ser um maníaco degenerado, mas eu não sei não, hein? Nesse site o Greg conta que a mãe dele pediu o divórcio depois de descobrir que o pai dele era um predador de crianças. E ele fala sobre como esses traumatismos cranianos mudaram a sua personalidade. E que pessoas que estudaram com ele falavam que ele era um cara extremamente isolado e que tinha comportamentos obsessivos e explosivos. Muito antes de criar o canal, ele já usava a internet nos anos 2000 como um espaço para expor esse lado sombrio da sua mente. Ele criava uns textos bem perturbadores. Inclusive, ele faz isso até hoje, nos livros que ele escreve. Nesse site, o Greg sempre se coloca como uma grande vítima da própria história. Era tudo muito dramático e diversas vezes ele se contradizia. Uma hora falava uma coisa, depois falava outra. Alguns anos depois, as pessoas começaram a comparar essas histórias com depoimentos da família dele e outras informações públicas. E descobriram que o Greg distorcia os fatos da infância dele para manipular as poucas pessoas que acompanhavam ele naquela época. O Greg era um cara de opiniões, e um simples comercial na televisão inspirou ele a escrever um texto sobre como seria fácil para ele acessar o GPS de uma pessoa, descobrir quando ela estivesse em um beco e tirar a vida dessa pessoa. O primeiro casamento dele foi com aquela mulher que apareceu com ele no vídeo viral da banana. O nome dela é Sky, sua primeira vítima, né, até onde sabemos. O Greg tinha 25 anos quando começou a conversar com uma menina de 16, enquanto ele ainda era casado com a Sky. A Sky falava que ele costumava conversar de 8 a 12 horas por dia com essa menina, e por causa disso, ele pediu o divórcio. E de acordo com a Sky, ele perseguia ela aos gritos pela casa, pedindo que ela assinasse o acordo de divórcio, que ele fez de um jeito que favorecia só ele, obviamente. E mesmo depois do divórcio, ele esperava que a Sky vivesse com ele na casa dele, em Washington, nos Estados Unidos, enquanto ele web namorava uma garota de 16 anos que vivia no Canadá. Mas a Sky, naturalmente, preferiu mudar. Pouco tempo depois, ele postou um vídeo chamado O Divórcio de Greg e Sky, onde ele explica que o relacionamento terminou por decisão mútua, porque eles não tinham muita compatibilidade. Mentira, terminou por causa de uma adolescente mesmo. Depois disso, a Sky foi embora oficialmente da casa dele. E foi aí que ele publicou um vídeo com o título Ela Me Traiu, dando a entender que a Sky teria feito isso com ele, quando foi exatamente o contrário. E também, né, como uma forma de manchar a imagem dela. Ele claramente sofrendo porque não conseguiu ter as 2 mulheres. Quer dizer, a mulher e a menina. Why did you take my stuff? I don't get it. Because you never, I mean, like, if you asked me, if you literally just said, hey, Greg, I need this stuff or I want this stuff, it's fair, I'd be like, okay, well, let's talk about it. Let's consider this, you know? But you just took it, and that
That feels like stealing. Ele acusou a Sky de roubar as coisas dele e até fez uma denúncia na polícia, só que o tiro saiu pela culatra. Na verdade, ela só tinha pego o que era dela. Pra piorar a situação dele, o divórcio foi reescrito, porque a justiça entendeu que a Sky não estava em condições psicológicas para assinar aquele contrato, já que ela entrou em depressão depois que começou a conviver com ele. Então ele é obrigado a pagar uma pensão para ela. Logo depois disso, Greg assume oficialmente o relacionamento dele com a Shiloh, que na época tinha só 17 anos. Os dois marcaram de se ver pessoalmente na Pensilvânia, especificamente nesse estado, porque lá a idade do consentimento é de 16 anos. Os dois foram para um hotel e, segundo a Shiloh, eles tiveram um intercurso. Porém, a mãe da Shiloh, que era extremamente contra esse relacionamento, chamou a polícia pro Greg. Quando os policiais chegaram no hotel, eles encontraram equipamentos de filmagem e presumiram que o Greg estivesse gravando pornografia infantil, se é que me entende. Como a polícia não conseguiu comprovar nada, eles só mandaram a Shiloh de volta pro Canadá e o Greg de volta pra Washington. Mas assim que ela fez 18 anos, eles foram morar juntos. Shiloh tinha um contrato com uma gravadora famosa no Canadá e ela realmente tinha uma carreira musical iminente que poderia sim ter dado muito certo, mas ela simplesmente largou tudo por causa do Greg. What did he take from you? Dignity, relationships. People did not work with me as much. I was seen as very crazy. It's my fault that our career didn't work out. So if you guys want to blame me for that, you can. E a menina sofreu tanta lavagem cerebral que ela acabou tatuando o nome do Greg no pescoço. E como se esse relacionamento não estivesse fadado ao fracasso suficiente, o Greg postou um vídeo com o título "A Shiloh se esqueceu de mim", logo depois dela tatuar a porra do nome dele. Ele se tornou um buraco negro de carência que simplesmente sugava a alma das pessoas. Mas surpreendentemente, o vídeo não era sobre isso. Era muito pior. Eu preciso lembrar vocês de visitar a minha lojinha de roupas, a Quasar. As estampas foram feitas pelo editor deste canal. O preço é bom, o frete é grátis para todo o Brasil e o link tá na descrição. You. You've been having a lot of memory loss problems lately, and that's why you had this issue. I need some proof of my age. Okay. O vídeo é a Shiloh tendo uma crise depois de uma discussão com o Greg. Ela simplesmente tinha perdido a memória dos últimos 3 anos e esquecido completamente dele. E ela ficava repetindo a frase "eu quero ver o arco-íris" várias vezes durante o vídeo. Shiloh? O que parece ser o efeito do uso de coisas ilícitas, mas talvez ela só estivesse muito traumatizada. Eu não sei. O vídeo parece um filme de terror e eu não sei como ele pensou que seria normal postar isso no YouTube. Como era de se esperar, ele recebeu muitas críticas. Em resposta a isso, ele publicou um vídeo dizendo que não havia motivos para levar a Shiloh pro hospital, porque segundo ele, a perda de memória dela era consequência do estresse. Mas sabemos que isso é uma grande mentira, porque uma semana depois daquele vídeo ser postado, a Shiloh publicou outro vídeo intitulado Careca, aonde ela aparece careca e o Greg começa a lamber a cabeça dela, lentamente. Tudo que esse cara faz parece que saiu direto da Deep Web. Depois disso, a Shiloh disse que ela tava com depressão por ter raspado a cabeça e que o Greg teria obrigado ela a fazer isso. Ele teria dito: "Eu quero que você raspe a sua cabeça porque você é uma boa vadia." E que inclusive foi ele que raspou a cabeça dela no banheiro deles. Essa tendência de humilhação com a aparência física, principalmente com o cabelo, é algo recorrente nos relacionamentos do Greg. Pouco tempo depois disso, eles terminaram e o Greg postou uma sequência de vídeos. O primeiro deles, chamado Shiloh Me Ameaçou, onde ele disse que teme pela sua vida e que a Shiloh ia mentir que sofreu no relacionamento deles e que ela teria sido levada a um hospital psiquiátrico por ter tentado manter ele em cárcere privado. Em resposta a isso, a Shiloh disse que o Greg teria tentado engravidar ela sem o consentimento dela. E aparentemente isso não aconteceu só com ela. Existem outros depoimentos de outras pessoas dizendo que o Greg tentou fazer a mesma coisa. Depois disso, ele posta o segundo vídeo para tentar provar o quanto a Shiloh é uma pessoa terrível. No vídeo, ela aparece chorando e tendo uma crise de ansiedade ou algo assim. E o Greg começa a perseguir ela pela casa, enquanto ela repetidamente pede para ele parar de filmar ela. Depois ela fala que vai arruinar a vida dele e que todos vão saber o que ele fez. Get the camera off of me, I swear to God. He has a camera on me.
He has a camera on me right now. Get the camera off of me. Why do you have a camera on me? Get the camera off of me. I'm going to seriously tell everybody what you've done to me. You destroyed everything. Just know that when they say on the news that I was found, brutally murdered, that it was because of you. Normalmente a gente não posta a prova do crime, né? Mas vai de cada maníaco. O Greg, obviamente, recebeu muitas críticas por causa desse vídeo. E ele disse que não entendia porque as pessoas simpatizavam tanto com a Shiloh. Depois disso, a Shiloh é levada não a um hospital psiquiátrico, como o Greg teria dito, mas a um centro de apoio a vítimas, onde ela consegue contato com a mãe dela e volta pro Canadá. O Greg disse que só postou aquele vídeo porque a Shiloh estava tentando se desviver e colocar a culpa nele. Então esse vídeo provaria que ele não fez nada de errado. Só que em nenhum momento do vídeo ela fala absolutamente nada sobre isso. Então esse vídeo não serviria em nada pra inocentar ele, muito pelo contrário. Eu acho que ele só tava tentando ganhar visualização mesmo. Parece que ele tentava postar essas coisas íntimas e polêmicas o tempo todo só por engajamento. Existe uma parte da carreira do Greg que não é tão comentada, porque pelo que eu vi, ele deletou a maior parte dos vídeos. Mas essa garota aqui chamada Rayleigh Elaine, eu acho, não sei se é assim que pronuncia, conseguiu encontrar um desses infames vídeos extremamente perturbadores, onde o Greg reagia a pessoas fazendo cortes nelas mesmas, sem censura. O público-alvo dele eram garotas pré-adolescentes, e aparentemente ele estava tentando espalhar a narrativa que pessoas que tentam se desviver são aberrações repugnantes, que não merecem espaço na sociedade, que são patéticas e precisam ser enjauladas. I would say, what are you, stupid? But I already know you are because you fucked yourself. Yeah, aw, poor you. This person wearing a sweater because they're too embarrassed to show what's on their flesh. Nothing but mother shame. Dude who obviously isn't crying for attention. I got a sense of that because it looks like he actually an entire piece of his flesh. Por algum motivo, ele sempre expressa uma grande aversão a pessoas com depressão. E sempre que podia, ele falava que isso era falta de força de vontade, preguiça e vitimismo. A gente aqui, eu e você, sabemos que isso não é verdade. Mas só pra deixar claro, quando falta hormônios como a dopamina, por exemplo, no cérebro de uma pessoa, ela perde a motivação, a capacidade de sentir prazer e ela pode até ter dificuldade pra se mexer. A falta de dopamina tá relacionada a doenças como Parkinson. E ninguém diria pra uma pessoa com Parkinson que é só ela ter força de vontade pra conseguir mexer o braço. Então por que tanta gente diz pra quem tem depressão que é só ter força de vontade? O cérebro não funciona assim. Seguindo a linha do tempo, logo depois do fim do relacionamento dele com a Shiloh, Greg conhece Adrian. Ele pede Adrian em namoro depois de 3 dias de conversa. Depois pede ela em casamento com 2 semanas de namoro. Não é muito claro se ela aceita ou não, mas depois de 3 semanas o relacionamento termina. E Greg posta no Twitter que Adrian tinha DSTs. Ela tenta se defender, mas ele diz que vai fazer um teste de DST. Ele nunca revelou o resultado nem nada. E a história meio que fica por isso mesmo. Imagina que divertido falar que alguém tem sífilis ou gonorreia toda vez que você leva um fora. Deve ser muito divertido viver assim. Pouco tempo depois, o Greg foi impedido de palestrar em um evento, porque os pais das crianças sabiam que ele fazia conteúdo ofensivo e que ele tinha o hábito de se relacionar com adolescentes. Ele ficou extremamente ofendido com isso e chegou a gravar esse vídeo aqui que eu achei engraçado pra cacete. These parents are afraid I'm gonna say something to their kids, if they even are parents. Maybe they're just haters pretending to be parents. Talvez eles não sejam pais. Talvez eles sejam só invejosos. É muita loucura achar que alguém teria inveja dele e que teriam tantos invejosos reunidos ao ponto de conseguirem impedir ele de fazer uma palestra em um evento. E eu fico imaginando que tipo de palestra ele daria. Como sugar a alma de uma pessoa enquanto destrói a própria vida completamente. Ele fazia conteúdo analisando corpos de adolescentes para falar se elas eram magras ou gordas. E as pessoas queriam ele longe das crianças por causa da inveja que eles sentiam. Claro, o Greg pediu para os seus seguidores mandarem mensagem para o criador do evento, o Hank Green, que se pronunciou dizendo que nem sabia da existência do Greg e que ele nunca nem foi cogitado como palestrante. Esse foi um exemplo clássico de homem que criou um cenário fictício na própria mente e depois começou a sofrer por causa disso. E depois ele fez uma publicação dizendo que jamais participaria desse evento na vida
vida dele. Que bom, né? Literalmente ninguém chamou. O próximo relacionamento do Greg foi com o Lucas, um homem transgênero. Eles começaram a namorar quando o Lucas ainda tinha 17 anos. Na época, ele se apresentava com um gênero feminino e estava no ensino médio. E eles já ficaram noivos logo em seguida, tipo um mês depois. Isso que o Greg tinha 27 anos e já tinha se divorciado 2 vezes. Hoje em dia, eles ainda estão juntos e têm 2 filhos. E o Lucas é acusado de ser conivente com o comportamento predatório do Greg e de supostamente recrutar meninas e mulheres pro Greg usar. Mas eu não achei nada que comprove isso. Essa é a reação dele depois que ele recebeu críticas dos seus seguidores. You see it? This is my vegetarian body! Ah! This is my body! And half you motherfuckers can only dream of having a body like this. As pessoas estavam dizendo que ele era gordo e que ele tinha muitas espinhas. Essa foi a reação dele depois de receber o mesmo tipo de crítica que ele fazia. Não só com aquelas adolescentes que ele avaliava o corpo, mas também com absolutamente todas as namoradas que ele teve. A esse ponto, o Greg fez um vídeo dizendo que estava sendo incentivado a se desviver por ter que pagar pensão para sua ex-esposa, a pessoa que ele traiu com uma menina menor de idade. Because there's no clause that says, you know, if you don't make enough, then it's okay, you can stop paying. No, there's nothing. The only thing it says is basically I have to be dead in order to stop making these payments. I have to be dead. Talk about incentive of... E depois ele compara o fato de ter que pagar pensão com a escravidão. Hey, do you support slavery? Do you support that? Okay, if your answer is no, then you don't support alimony. Do you realize that? You do not support alimony if you do not believe in someone working for something that they are going to gain absolutely nothing from. Sim, a escravidão e o fato do Greg ter que pagar pensão alimentícia para sua ex-esposa que ele atormentou estão aqui, ó, no mesmo patamar. Ele é muito coitadinho, gente. A próxima atrapalhada que o nosso amigo Greg se meteu foi por causa de um vídeo que teve uma repercussão realmente muito ruim, onde o Greg faz uma música com piadas sobre pessoas gordas. Bom, as pessoas ficaram incomodadas e falaram que aquilo era só bullying mesmo. E realmente não tinha exatamente uma piada muito engraçada, era só paia. Mas a questão aqui nem é esse vídeo exatamente, e sim o fato do Lucas, o menino que o Greg tinha acabado de se casar, que tinha feito 18 anos há pouco tempo, postar nas suas redes sociais constantemente que o Greg queria que ele emagrecesse. Ai, o Greg quer que eu me pese todos os dias. O Greg quer que eu perca tantos quilos. Basicamente fez um adolescente ter problemas com comida. O cara realmente tem um problema com o próprio corpo e com o corpo das outras pessoas. É incrível como ele pode fazer algo terrível, que é se casar com um adolescente, e conseguir deixar isso ainda pior, que é fazer esse adolescente desenvolver problemas com alimentos. Se é que me entendem, eu tô tentando evitar palavras sensíveis aqui. E se você acha que é impossível piorar, se prepara, porque acredite ou não, isso piora. Greg recebeu um e-mail de uma suposta menina de 17 anos, sem a blusa, dizendo ser fã dele e pedindo para participar de um vídeo no canal dele. E ele responde pedindo o Facebook dela, surpreendendo o total de 0 pessoas. Mas acontece que na verdade não era uma garota de 17 anos, era alguém se passando por uma. E essa pessoa expõe o Greg. E então ele faz um vídeo resposta dizendo: hihihi, fiz besteira. Ops. Hey guys, this is gonna be kind of an awkward video because I f***ed up. I like really did. É engraçado como ele dá risada depois de basicamente assumir que ele é um pedófilo maldito. Eu não sei o que é pior, o fato dele ter traído absolutamente todas as esposas que ele teve, ou o fato dele ter traído todas as esposas que ele teve com menores de idade. Anyway, so apparently somebody sent me a topless picture and I didn't know that they sent me a topless. O que? Ela estava sem blusa? Poxa vida, eu nem tinha percebido. Pra ser sincera, nessa hora, eu realmente achei que ele ia elaborar uma resposta melhor do que essa. No auge da sua prepotência, Greg fez o que qualquer megalomaníaco faria. Ele criou a própria religião chamada Cisesca, que basicamente diz que ele é o cara mais foda que existe. E nessa religião ele explica coisas como o significado da vida e a origem humana. E fala também um monte de delírio bizarro e sem sentido. E ele também fala sobre um demônio chamado Godla, que possui o corpo dele 19 vezes. Isso, na minha opinião, é mentira, não só porque eu sou ateia, mas também porque eu acredito que se um demônio de fato existisse, eu acho que nem ele ia querer ficar perto do Greg.
Greg também foi acusado de maus tratos aos animais. Ele tinha uma tartaruga de estimação que eventualmente ele usava para fazer vídeos. Um dia sua tartaruga ficou presa entre uma pedra e a parede por muito tempo. E o Greg viu isso e, ao invés de ajudar, fez o que qualquer maníaco faria. Postou uma foto e achou tudo muito engraçado. Mas a tartaruga do Greg não estava bem. Então ele decidiu colocar ela para tomar sol debaixo de uma caixa de plástico para ela ficar protegida. Só que ele acabou deixando a tartaruga tempo demais no sol, tipo horas. E por causa disso, ou não, ela morreu. Então ele fez uma publicação dizendo que não poderia ter sido o sol ou o calor que mataram ela, porque ela era uma tartaruga do deserto. E depois disso, o burrão ainda teve a brilhante ideia de postar uma foto fingindo que tava chorando e sofrendo por causa da tartaruga. Tipo assim, ele deixou o celular no temporizador, depois ele foi, sentou até a cadeira e fez uma posição de tristeza e tirou a foto e postou como prova de que ele estava sofrendo, depois de literalmente ter matado a própria tartaruga. Depois ele faz um vídeo com um argumento brilhante dizendo que você que come carne não pode ter julgado ele por ter matado a própria tartaruga. Só os veganos podem julgar ele. The vegans watching this, judge me all you like. You have every right to. But these meat eaters talking about animal cruelty, it's laughable. Because I accidentally did something. Eu não sou vegana, mas eu não costumo comer carne de tartaruga do deserto e nem torturar uma cozinhando ela viva. Inclusive, o controle de animais foi acionado e eles determinaram que os gases liberados pela caixa de plástico exposta ao sol contribuiu para a morte da tartaruga. Conclusão oficial: Samira Supernova. Você deve ter reparado que tem prints do Facebook e a maioria das imagens são de 2012 e 2013 para trás. E realmente essas coisas são antigas. Só que foi entre 2019 e 2021 que as pessoas começaram a falar sobre todas as coisas terríveis que o Greg fez. E foi quando um jornalista começou a pegar vários depoimentos de pessoas para fazer um documentário para Discovery. E isso foi um prego no caixão dele. O Greg teve um final parecido com o do Monark. Ele simplesmente não tem como se sustentar. Absolutamente todas as plataformas dele estão desmonetizadas. E atualmente ele aparentemente se sustenta vendendo livros que ele mesmo escreveu. Teve um que foi parcialmente baseado na vida dele, que o personagem é uma versão melhorada dele, o que não deve ser muito difícil. Outros 2 romances e uma autobiografia. Uma autobiografia, tipo, a vida do Greg, escrita no ponto de vista do Greg, que é o maior mentiroso da história. Deve ser uma leitura realmente muito legal. E aparentemente as pessoas não querem comprar isso, porque ele passa boa parte do tempo dele tentando vender coisas no TikTok Shop. Daqui a pouco ele abre um OnlyFans, porque é o que sobrou, né? E talvez nem eles aceitem o Greg. Eu não aceitaria. Os vídeos recentes do canal dele se dividem em uma série completamente feita por IA. São umas histórias sem sentido, meio mal feitas, e um podcast que eu me recuso fortemente a assistir. Desculpa. Os vídeos dele chegaram a ter 96 milhões de visualizações. E agora ele tem 1.000, 2.000, no máximo 7.000 se ele colocar uma bunda na thumb. Apesar de eu realmente achar o vídeo da banana muito legal, eu acho que foi a única coisa que ele acertou na vida. O resto, todos os vídeos dele são só muita apelação. Ele ficou simplesmente expondo todas as namoradas dele o máximo possível. E os outros eram completamente sem graça e sem noção, como o tutorial de maquiagem com comida, onde ele desperdiça comida igual um idiota, ou faz pegadinha com um mendigo. E não é algo engraçado, porém paia. É só paia. O Onision só é paia. Lembre-se de se tornar membro desse canal. Um beijo pra sua família. Fica com Deus.